Meu nome é Giovanni Hoffman, sou doutor em medicina chinesa e o objetivo de eu fazer esse vídeo é para sanar muitas dúvidas relacionadas à hipertensão de meus pacientes, mas também a qualquer outra pessoa que tenha, e também falar um pouco sobre a questão da fisiologia, como ela ocorre, da farmacologia tradicional e da farmacologia chinesa, da qual eu trabalho e da qual eu atendo. Então, primeiramente, falando dos mecanismos fisiológicos que controlam a pressão arterial, nós temos três. Nós temos os mecanismos rápidos, mecanismos intermediários e mecanismos lentos. Os mecanismos rápidos são aqueles que, logo que há um aumento ou uma diminuição da pressão, ele já faz uma conexão direta lá com o sistema nervoso central. Então, questão de segundos. Então, o que ocorre? Neste local aqui, do mecanismo rápido, os baroreceptores, que são receptores que existem aqui nos vasos sanguíneos, eles imediatamente fazem um contato com o sistema nervoso central, que vai provocar, no caso da hipertensão, né, uma vasodilatação e uma diminuição da frequência cardíaca. Quando isso ocorre, que é imediato, né, nas coisas do dia a dia, quando você se estressa um pouquinho, quando a pessoa se abaixa, levanta rápido demais, ou por qualquer outro motivo que seja rápido, ela já corrige isso. Então, para que a pressão fique naquilo que é normal, né, em média 12/8. Mas, muitas vezes, esse sistema primeiro aqui, ele não dá conta. Então, esse aqui atua na hora. Aí entra em mecanismo o intermediário. O intermediário, na verdade, é quando aquela pressão ela já está alta, por exemplo, minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e aí é preciso acionar outro mecanismo para que essa pressão possa ficar a nível adequado. E esse outro mecanismo ocorre de duas formas. A primeira forma, acontece um relaxamento muscular, e na segunda forma acontece um desvio de fluxo de sangue. Então imagine que você tem aqui os vasos sanguíneos, né, artérias, arteríolas, e quando ocorre esse relaxamento e o desvio, na verdade o que está acontecendo aqui é que relaxa tanto as paredes dos vasos sanguíneos que vai haver um extravasamento de sangue aqui entre os vasos sanguíneos e o intertício aqui. Havendo esse extravasamento, que ocorre o tempo todo isso, mas no caso da pressão alta ocorre muito mais, também é outro mecanismo que vai abaixar a pressão ali quando ela está alta 15, 20, 30 minutos. Mas quando passa disso, quando o sistema começa a apresentar pressão alta dias, né, horas seguidas, dias seguidos, aí o rim entra em ação e é um método lento, né, quando ocorre então um aumento de diurese. Nesse segundo caso aqui se percebe muito aumento de inchaços. E no segundo, por quê? Porque o sangue ele está saindo daqui, uma parte dele, e passando as paredes aqui das arteríolas, no caso. Agora, no segundo caso aqui, é quando a pessoa tem, então, ela tem hipertensão e ela começa a ter mais diurese. Tendo mais diurese, ela vai ter um menor volume de sangue circulante. Tendo menor volume de sangue circulante, o que ela vai ter? A pressão vai baixar. Então, essa é uma dica também para quem já tem hipertensão, diagnosticado com hipertensão, sabe que quando começa a urinar mais, urina, é porque naqueles dias a pressão está mais alta. Fica aí uma dica. Agora, esse sistema aqui lento, que eu disse, ele é principalmente controlado pelo rim e é o que é mais estudado dentro dos remédios tradicionais, que daqui um pouco aqui eu vou falar, que são utilizados para pressão alta. Esse sistema aqui, na verdade, que é um sistema que nós chamamos de sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele tem o sistema completo, ele tem uma ligação entre fígado, rim, coração, pulmão. O que ocorre na verdade? Quando se percebe, e aí eu vou dar um exemplo de uma pessoa que teve pressão baixa, por exemplo. Esse sistema está toda hora trabalhando. Nós estamos aqui falando de pressão alta, mas é importante entender esse mecanismo, que esse mecanismo aqui vai ajustar principalmente a pressão para aumentar quando está muito baixa, ou seja, hipotensão. Mas quando ele desregula, então ele vai estar percebendo que o corpo está com pressão baixa o tempo todo, desregula e aí ele fica muito acionado. É onde é que a pressão fica constantemente, cronicamente alta. Então a pessoa tem hipertensão. Mas no caso aqui, para entender ele melhor, é importante que eu fale o seguinte. Imagine uma pessoa quando ela teve uma queda, quando ela teve um acidente, quando ela perdeu sangue. Perdeu aí meio litro de sangue, 1 litro de sangue. Neste momento, naturalmente, vai cair a pressão dessa pessoa. E aí esse sistema, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele vai começar, através do rim, a liberar uma substância. Que substância é essa? É uma substância que chama renina. Essa substância é um hormônio secretado aqui pelo rim.
Esse hormônio secretado ele vai viajar pela corrente sanguínea e ele vai procurar uma proteína que é uma proteína secretada pelo fígado, que é o angiotensinogênio. Quando ocorre essa ligação entre a renina e o angiotensinogênio, há uma quebra dessa molécula aqui, que é maior, para uma molécula menor. Esta molécula menor, que chamamos de angiotensina 1, tem um poder, sim, de elevar a pressão, mas é um poder muito pequeno. Ela tem que ser transformada em angiotensina 2 para que aumente de uma forma muito potente a pressão arterial. E como que ocorre isso? Acontece isso através de uma enzima, que é a enzima conversora de angiotensina. Uma enzima que essa enzima está no pulmão. Então, quando o sangue passa lá no pulmão, que tem contato com essa enzima conversora da angiotensina, ela converte a angiotensina 1 e a angiotensina 2. Esta aqui é poderosa para que tenha, então, um aumento efetivo da pressão arterial. Ou seja, eu falei que no início estava uma pressão baixa, ocorreu a liberação da renina, encontrou-se com o angiotensinogênio, e aí ele foi para o pulmão, lá tem uma enzima que transformou essa angiotensina 1 em 2. Guarde bem isso, porque alguns remédios hipertensivos trabalham em cima desse sistema. E claro, também ocorre, junto a esse sistema, uma liberação na suprarrenal, né? Suprarrenal ou adrenal, que é uma glândula que temos aqui em cima do rim, que ela libera um outro hormônio chamado aldosterona. E esse hormônio aldosterona também vai contribuir para que a pressão aumente. Então, pela aldosterona ele aumenta e pela questão da angiotensina. Isso é importante saber por quê? Porque de acordo com a fisiologia moderna, né, eu vou falar aqui da fisiologia chinesa e da fisiologia moderna, da farmacologia moderna, da farmacologia chinesa, que é utilizada nos dias de hoje também. Mas esse conhecimento aqui é crucial para que, a partir disso, fossem feitos, então, diversas classes de medicamentos, e eu coloquei aqui algumas delas, as principais, as mais usadas no dia a dia, e a partir dessas classes, então, você consegue interferir nesse sistema. A primeira classe é a classe dos diuréticos. Quando é utilizado o diurético, lembra que eu falei que sempre quando aumenta a diurese, por aumentar a diurese também jogar sódio para fora, isso vai reduzir a pressão. Então, aqueles diuréticos como os tiazídicos, né? Tem vários tipos de diuréticos. Os principais aqui utilizados na hipertensão são os tiazídicos, os de alça e os poupadores de cálcio. Os tiazídicos aqui são muito utilizados. Coloquei dois nomes aqui, mas a hidroclorotiazida é o que, com certeza, quem tem pressão alta aí já ouviu falar, um diurético muito utilizado. Tem também o de alça, que ele é um pouco mais potente, aliás, bem mais potente, que é a furosemida, que é um bem conhecido também. E temos também os que poupam o potássio, que é, aqui eu coloquei como exemplo, a espirulactona. Então temos esses 3 diuréticos aqui. Acontece que muitas vezes isso não é suficiente ainda para baixar a pressão arterial. Aí precisamos de outras classes em conjunto, muitas vezes. Vou passar aqui para a segunda classe, que é justamente os inibidores dos conversores de angiotensina. Ou seja, quando foi falado aqui da conversão da angiotensina, que tem aqui a enzima conversora, então esses remédios aqui da classe enalapril, captopril, ramipril, eles têm uma inibição dessa enzima. E aí eles não convertem essa angiotensina 1 em 2. Então, nesse mecanismo, ele vai atuar nesse mecanismo aqui para conseguir controlar a pressão arterial. Já os chamados BRAs, ou BRA, exemplos, né? Nós temos aqui a losartana, meusartana, valsartana, eles atuam como bloqueador dos receptores de angiotensina. Então, eles vão bloquear esta área aqui, né? Os primeiros é esta área, o segundo é esta área. E aí nós temos também outras classes ainda, bem conhecidas, que são os bloqueadores dos canais de cálcio, né? Quando há esse bloqueio das células dos vasos sanguíneos, né? Os canais de cálcio lá nas células dos vasos sanguíneos, ocorre o quê? Um relaxamento desses vasos sanguíneos. E relaxando esses vasos sanguíneos, diminui a pressão arterial também. Exemplo, alonidipino, nefidipino, são os aqui que eu coloquei como exemplo, claro que tem muitos outros também. E aí nós temos os que inibem a própria renina aqui, né? E um exemplo é o alisquereno. O alisquereno é um tipo de medicamento que você não encontra muito no dia a dia,
não percebe muito falar dele, porque ele é um medicamento muito caro, né? Custa aí mais de 10 mil reais, este tipo de remédio aqui. Então, normalmente, se utiliza aí um diurético ou esta segunda classe aqui, dos inibidores, chamada inibidores de ECA, ou a terceira classe aqui, os BRAS, né? Algumas vezes também pode ser utilizado vasodilatador, que um exemplo aqui é o minoxidil, deixei por último, e também você já deve ter ouvido falar dos beta-bloqueadores, né? Propanolol, atenolol. O que eles fazem? Eles vão atuar nos receptores beta-adrenérgicos e vão fazer com que a adrenalina e noradrenalina não façam o efeito que é para fazer com que no coração, e isso ocorrendo, vai começar a baixar a pressão arterial. Nós temos também os agonistas centrais e nós temos também os alfa-bloqueadores, e temos alguns exemplos deles. Mas no dia a dia o que você vai verificar muito ocorrendo é a indicação de um diurético, ou às vezes com um inibidor de conversor de angiotensina, ou às vezes com BRAS, né? Então, às vezes, a família, por exemplo, captopril, enalapril, o BRAS é losartana, meosartana, e aí também beta-bloqueadores, também atenolol, propanolol, entre outros. Importante eu falar disto aqui, porque muitas pessoas que procuram a medicina chinesa, às vezes já estão fazendo um tratamento para hipertensão já há algum tempo. E está sendo controlado, sim. Mas a questão, quando se coloca um tratamento de medicina tradicional chinesa para a hipertensão, a gente tem que entender que a medicina chinesa tem fórmulas magistrais chinesas, que hoje elas estão no mercado brasileiro aí desde 2010, 2014, recente, né, de forma recente no mercado brasileiro, mas são fórmulas utilizadas desde a dinastia Han, ou seja, há 2.000 anos atrás. Importante entender que há 2.000 anos atrás não tinha este conhecimento aqui. Não se tinha esse conhecimento aqui. Não se tinha o aparato que se tem hoje para isolar uma molécula, para fazer o tipo de remédio que se faz hoje, pensando num ponto específico. No entanto, da mesma forma, era tratada a saúde, como até hoje se trata a saúde. Baseado no quê? Baseado principalmente, já que não tinha computadores, já que não tinha exames de laboratório, já que não tinha nada disso, e tratavam as doenças naquela época com tanta eficácia quanto hoje, o que se fazia para tratar é um diagnóstico baseado principalmente no exame de língua. Então a língua vai mostrar sinais, colorações diferentes, formato diferente, sabúrgula, que é a cobertura da língua de forma diferente, no pulso e também nas questões de o que nós chamamos de síndrome. O que é uma síndrome? Síndrome é aquilo que causa a doença. Então, quando você busca um tratamento com a fitoterapia chinesa, independente do nome da doença, seja hipertensão ou qualquer outra, na verdade o que nós profissionais estamos vendo por trás é o que está causando aquela doença. Nós não estamos olhando apenas para esse mecanismo. Hoje a gente olha também para esse mecanismo, mas nós não estamos olhando para ele. Nós estamos olhando o que está acontecendo antes desse mecanismo desregular e quais são os órgãos que estão em desequilíbrio para que isso aconteça. Na maioria das vezes pode ser o fígado, pode ser o rim, pode ser o estômago. E para isso, o mesmo tipo e o mesmo método de diagnóstico que se fazia naquela época se faz hoje, ou seja, por sinais e sintomas. E a questão da anamnese, principalmente por perguntas. Então, diversos sinais e sintomas que a pessoa tem, que aparentemente não tem nada a ver com aquela doença dela, está nos indicando qual é a síndrome que ela tem. E aí eu dividi aqui em 6 síndromes, e aí eu vou falar provavelmente num próximo vídeo, continuação desse, cada uma dessas síndromes e como a medicina chinesa trata, no caso aqui, hipertensão. Lembrando que uma síndrome dessa que está aqui, ela pode provocar tanto hipertensão quanto uma enxaqueca, quanto outros problemas, arritmia, quanto colesterol, quanto esteatose hepática, né, a gordura no fígado. Então tem diversos problemas aí que essas síndromes podem causar. Mas, na verdade, esta síndrome aqui, ela está na base da doença, porque quando se tem um equilíbrio orgânico, não se tem doença. A não ser, nesse caso de hipertensão, mencionando, pode existir alguns casos, por exemplo, uma estenose de uma artéria aqui do rim, ela está menor, o fluxo de sangue passa menos nela, isso por questão congênita,
como tem um fluxo de sangue menor no rim, o corpo entende que a pressão está baixa o tempo todo e aí ele começa a trabalhar elevando a pressão o tempo todo. Mas isso é em questão congênita. Existe um outro problema também congênito, onde ocorre um aumento da parede interna dos vasos sanguíneos. Esses problemas congênitos, que são 2 aqui citando, são a minoria dos casos. A maior parte, a parte mais esmagadora dos casos de hipertensão aí que nós vemos no dia a dia, eu diria quase 100% dos casos, está relacionado a algum problema que vem antes, ou seja, o má funcionamento de algum órgão, que esse má funcionamento pode ser um excesso de funcionamento, uma deficiência de funcionamento, e quando você corrige essa deficiência de funcionamento, corrige esse órgão, você corrige o que para nós seria o sintoma, a hipertensão. Claro que se você utiliza um desses remédios que eu mencionei, é importante que você converse com o seu cardiologista. Porém, você pode ainda assim sofrer os benefícios da medicina chinesa quando você, em conjunto, faz um tratamento baseado na causa. E aí esse tratamento é feito com a fitoterapia chinesa, a farmacologia chinesa, que é através de plantas, mas essas plantas são padronizadas em extrato seco. No Brasil existe laboratório de fitoterapia chinesa, onde já tem as fórmulas magistrais prontas. Depois eu vou falar como é uma dessas fórmulas também, para você ver como é a complexidade de uma fórmula dessa, que apesar de ser plantas, ela é muito concentrada e ela é padronizada, ou seja, sabe-se exatamente o efeito que ela faz. E também é importante saber que, dependendo do caso, nós profissionais da medicina chinesa, ao invés de indicar uma fórmula pronta para uma dessas causas aqui que eu vou mencionar depois, nós podemos ainda modificar essas fórmulas, deixando elas ainda mais potentes para um determinado ou outro sintoma que a pessoa tenha adicional. Okay? Então continue vendo esse vídeo, a segunda parte eu vou falar especificamente como é que é o tratamento na medicina tradicional chinesa com a farmacologia chinesa.